polêmicas da Copa, alegrias do futebol e uma vida dedicada ao esporte, que é paixão nacional. Confira tudo isso em um papo com Celso Zelt, no quadro Perfil. Pois é, eu tenho a impressão que em época de Copa todo mundo passa a me entender um pouquinho melhor, porque eu vivo futebol 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês. Bom, o esporte era parte integrante da minha família já desde 2 gerações, né? Eu sou de uma família de fanáticos por futebol, meu avô, meu pai, eu, meu irmão, mas eu não afirmaria que me tornei jornalista para ser jornalista esportivo. Até brinco que o esporte correu atrás de mim, né? Muitas vezes eu queria me livrar do esporte, mas não conseguia. Bom, na verdade eu queria ser desenhista de histórias em quadrinhos, né? E como não tinha faculdade para histórias em quadrinhos, eu procurei adaptar esse dom, se é que era um dom, mas esse interesse por comunicação, e pensei em jornalismo. Eu brinco que não havia nenhum outdoor escrito, venha fazer quadrinhos, mas tinha outdoor falando, venha fazer comunicação, venha fazer jornalismo, e foi assim que eu tomei essa decisão. Prestei o vestibular em 86, e acabei me formando em 89, jornalista. Na história do futebol, meu maior ídolo foi o Sócrates, né? Nem tanto pelo futebol que jogou, que foi grande, foi muito o futebol que o Dr. Sócrates jogou, mas pelo que o Sócrates representou em termos de cidadania, de posicionamento político em momentos importantes do nosso país. Eu era um garoto de 16 anos, começando a formar a minha consciência política, e vi ali pela via do futebol, que era uma coisa que eu acompanhava muito de perto, por um ídolo que era o ídolo também do meu time, que era o Corinthians, né? Aliás, é o Corinthians, ele era o ídolo na época. Então tudo isso me fez admirar muito o Sócrates em todos os aspectos, né? Também nesse aspecto extra-campo. Acho que um Sócrates faz falta hoje nesse ambiente de Copa do Mundo no Brasil. Ele está nos fazendo muita falta com a lucidez dele, com a cidadania dele, né? O Brasil, esse ano, para essa Copa do Mundo, você não consegue achar 4 times melhores que o Brasil, numa análise fria. Tem 4 times no mesmo patamar, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, que são Alemanha, Brasil, Espanha e Argentina. Pois é, a maior alegria minha com a seleção brasileira não se completou, que é 1982. Eu queria muito ter sido campeão, tetracampeão do mundo, aos 14 anos de idade, né? E voltar das férias da antiga 8ª série e ficar falando sobre isso a tarde inteira com os meus colegas, e não tive essa oportunidade, né? A maior decepção foi ser tetracampeão do mundo, enfim, aos 26, quando já trabalhava, quando a vida já não era mais tão cor-de-rosa, não conseguia enxergar as coisas através do papel do sonho de valsa, como eu enxergava em 82, né? Aquela seleção fantástica, e que antes da derrota para a Itália, a minha maior alegria foi o jogo com a Argentina, que o Brasil ganhou de 3-1, jogando muito bem, o inesquecível gol que o Júnior comemora sambando perto do alambrado de Sarriá. Nossa, aquele dia foi o auge em termos de seleção, até porque eu nunca tive com a seleção a mesma relação que tive com o meu clube, né? Nunca torci tanto pela seleção como naquela oportunidade. Nem antes e nunca voltaria a torcer depois. Eu acho que o legal hoje do jornalismo é você se diferenciar, né? O jornalista antigamente era assim, ele sacava uma informação do bolsinho do colete e todo mundo fazia, hoje não, filha, hoje todo mundo tem Google, hoje todo mundo está aí na vida, tem Twitter, hoje todo mundo é mídia. E o grande desafio é se diferenciar. Valeu a pena ter trabalhado não só por mim, mas por ter sido útil para outras pessoas, que no fim é a grande utilidade do jornalista, né? Todo jornalista almeja justamente isso, a possibilidade de ser útil para a coletividade ou para um grupo que se espelhe e que mude sua conduta, suas características. Um país como o Brasil, em que nem todos têm acesso à informação e o futebol é tão popular, é muito legal quando a gente consegue canalizar conhecimento pela via do futebol. Eu acho que essa é a grande vitória que eu consegui até hoje.
canalizar conhecimento, né? Ampliar horizontes pela via do futebol. Acho muito legal isso.